Bom dia a todos. Então, hoje nós vamos falar sobre integração lavoura-pecuária. Vamos apresentar as oportunidades, alguns resultados de pesquisa de um experimento de longa duração que a URGS coordena. E vamos também complementar a questão do sistema Santa Fé, o uso da braquiária, que foi o assunto da última aula, né? No Brasil Central se utiliza a braquiária como uma planta que cumpre o papel de ser uma forrageira e também de ser uma planta de cobertura de solo, que protege o solo. E inicialmente essa tecnologia então foi utilizada no Brasil Central, mas está sendo utilizada em outros países vizinhos, como o caso do Paraguai. O Paraguai está utilizando bastante essa tecnologia, né? Eu queria mostrar um pouco para vocês de algumas imagens da braquiária no Paraguai, né? Eu mesmo tive a oportunidade de visitar algumas propriedades lá e que utilizam essa tecnologia, e realmente a produção de matéria seca ela é impressionante. Eu quero mostrar isso para vocês. Então, vamos compartilhar aqui a nossa tela e eu vou mostrar para vocês esse sistema Santa Fé no Paraguai, certo? Através de um consultor de lá que elaborou este material. Então, aqui é o momento que eles estão adaptando a semeadora para fazer a semeadura de braquiária no meio do milho. Essa caixa aqui que vocês estão vendo é uma adaptação para fazer essa semeadura da braquiária. Aí está a caixa para sementes de forrageira. Isso é para mostrar para vocês que é possível fazer muitas adaptações. Aqui já é um sistema um pouco mais avançado. Mas a ideia, então, é implantar a pastagem, um pouquinho diferente, né? Implantar a pastagem e a cultura principal, no caso o milho, ao mesmo tempo. Então, esse é o objetivo. Vocês vão ver isso melhor aqui. Bom, vamos aqui. Essa aqui é uma outra adaptação de uma semeadora normal com a caixa para sementes de forrageiras. Também você pode fazer um furo no disco, furo pequeno para sementes pequenas, ou comprar um disco já adaptado para isso, e aqui com alta população e baixa população de pastagem. Aqui escarificando, fazendo a mesma, vamos ver um pouquinho da implantação. Então, essa é a imagem que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui provavelmente a região do norte do Paraguai, região de Pedro Juan Cavaleiro. Vocês observam que é um solo muito arenoso, extremamente arenoso. Sofre muito com erosão hídrica, sofre muito com erosão eólica e tem matéria orgânica muito baixa. E aqui vocês têm a braquiária no meio do milho, nesse sistema que eu estava mostrando para vocês. Agora, uma imagem da braquiária se desenvolvendo concomitantemente com o milho. Agora o milho vai sombrear esta braquiária, vai proteger, e essa braquiária vai ficar, então, retardado o seu desenvolvimento pelo sombreamento, processo natural. Aqui mais uma imagem apenas. A Somax é a consultoria. Várias imagens para vocês. Tá? Aí a nossa braquiária. Como fica um sistema, né, que o milho semeado, a braquiária na entrelinha, que ainda tem resíduos de braquiária da safra anterior. Então, novamente o sombreamento.
Com girassol, eles testaram também, aí está o consultor, depois nós vamos dar os créditos. Com girassol, não, o girassol se desenvolvendo, a braquiária ficando para trás. Vamos ver a produção. Então, esse é o momento, assim, sublime, né? Você vê uma espiga de milho bem formada, ela está até a ponta, com um número de grãos, um número de fileiras, um peso de grão interessante. Então, realmente a produção foi muito boa e a pastagem já está implantada. Então, essa é a grande vantagem, né? De campo. Controle de buva, que é bem complicado. E nós tínhamos comentado da silagem, né? Quando você tira a silagem, resta muito pouco para o solo, né? É um problema. E o solo fica compactado, teor de matéria orgânica, erosão. E aqui, mesmo com a ensilagem, se você tem a braquiária embaixo, você tem uma boa cobertura do solo. Não vai ter esse problema. Mas eu quero mostrar para vocês o potencial de matéria vegetal da braquiária no Paraguai, que é realmente muito impressionante. Nós vamos pular algumas imagens. Aqui, essa imagem é bem interessante, está colhendo e você vê já a massa de braquiária que você tem. Vocês vão ver mais algumas, olha só. Até aqui a plataforma está baixa, né? Podia subir um pouco essa plataforma para não castigar tanto a pastagem, mas enfim, a cobertura do solo está excelente, né? Olha só, que espetáculo de cobertura do solo, né? Raízes, proteção do solo, atividade biológica, espetacular, né? E aí, daí a 30 dias, né? Nesse caso até antes, né? Mas 30 dias já daria para colocar os animais aí para fazer o primeiro pastejo. Ó. Então, essa é um sistema que tem revolucionado, né, o Brasil. Vamos ver um pouquinho de área dessecada. Olha só a quantidade. Isso é em Santa Rosa, é um município bem interessante do Paraguai. Veja a quantidade de matéria seca que fica para um plantio direto de soja, né, na sequência. Então, é espetacular. Só que tem que fazer uma dessecação bem antecipada, uma matéria seca aí de 7, 8, 10 toneladas, né? Olha só aqui em Paloma, olha a quantidade de matéria seca. Eu tive a oportunidade de visitar umas lavouras assim e o pessoal, né, diz assim, professor, a gente tem medo até de entrar nessa palhada toda aí de ter uma cobra aí escondida aí embaixo, né? Mas é realmente uma quantidade de palha absurda. Olha só que o produtor está dizendo, vixe Maria, como é que eu vou fazer para fazer um plantio aí? E realmente no Paraguai, né, que é quente, úmido, você pode ter uma produção aí, se for uma braquiária num solo bem adubado e não tiver pastejo, nós podemos ter aí 10 toneladas de matéria seca parte aérea, né? É um absurdo, uma quantidade assim absurda, né? E essa manta de cobertura vai fazer um impacto muito grande sobre a matéria orgânica, sobre as propriedades do solo, né, físicas, ciclagem de nutrientes. Esse é Campo 9, eu conheço bem a região de Campo 9, é uma região muito bonita no Paraguai, solos excelentes, e com essa tecnologia, então, esses solos estão protegidos. E aqui já é o momento que a gente tem a soja germinando, né, no meio de toda essa palhada. Então, é um sistema que começou no Brasil, mas tem funcionado muito bem no Paraguai. Eu só queria mostrar isso, dar os créditos ao senhor Eugênio Albano, que é um consultor da Somax e que nos preparou esse material e compartilhou conosco. Bom, feito isso, eu queria dizer para vocês, então, que esse sistema Santa Fé, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha com calma nele, porque é um sistema muito interessante, embora no Rio Grande do Sul, como eu disse para vocês, a gente tem
dificuldade de adaptação, ele funcionaria melhor nas regiões mais quentes, que nós não temos tantas geadas, no litoral. E o pessoal da cultura do tabaco, os fumicultores, estão utilizando a braquiária como cobertura. É uma planta bem interessante, ela tem essas características aí que nos ajudam muito. Bom, agora nós vamos ver uma outra apresentação, que era o assunto da nossa aula mesmo, que era essa questão. Deixa eu achar aqui ela. Deixa eu fechar essa e abrir a próxima. Perdão, gente, deu um descompassozinho. Vamos de novo. Agora sim. Então, a Francine, ela é professora hoje em Pelotas, ela foi minha estudante de doutorado, fez doutorado conosco aqui. Antes ela fez mestrado na URGS. Ela também foi professora no Mato Grosso e agora está em Pelotas. E a especialização dela é nessa integração lavoura-pecuária, né? E aí ela veio para cá e a gente fez alguns trabalhos de avaliação da matéria orgânica nesse sistema lavoura-pecuária no experimento da URGS, que depois vocês vão ver. Mas essa integração, então, assim, a integração lavoura com pecuária, ela tem um potencial extraordinário aqui no Brasil, né? O Brasil é um grande produtor de proteína vegetal e um grande produtor de proteína animal. E nós podemos integrar essas atividades gerando proteção do solo, fazendo um sistema plantio direto e, ao mesmo tempo, produzindo carne, leite, proteína animal. Então, mas para isso, essa integração, ela é assim, o sinergismo dela é espetacular, mas tem seus desafios, né? Requer uma especialização, né? Então, eu vou pular algumas coisas aqui, mas vocês sabem que tem grupos muito fortes aí, né, de pesquisa, né, o pessoal da URGS mesmo, o pessoal do Paraná, o Federal do Paraná também é um grupo muito forte, né? E a grande, assim, oportunidade que a gente tem, sabe, nós estamos revisando o sistema plantio direto com relação à dinâmica da matéria orgânica. E tem algumas coisas assim que são muito importantes. Uma é você ter diversidade de cultivos. Então, nós temos que ter diversidade de espécies durante o ano ou durante 2 anos, 3 anos na rotação. E as pastagens, né, nós temos a oportunidade de usar gramíneas e leguminosas consorciadas, isso é espetacular, né? Já nós estaríamos adicionando a diversidade. Outra questão do plantio direto é as raízes, a valorização do sistema radicular como uma ferramenta muito importante de melhorar a estrutura do solo, de atividade biológica e de formação da matéria orgânica. E as pastagens nos permitem ter um grande aporte de sistema radicular. E o terceiro seria as próprias fezes dos animais, nos ajudando a resolver vários problemas ou assim, algumas dificuldades que a gente tem no sistema plantio direto. Um deles é a formação de um perfil profundo de enraizamento, uma melhoria química à profundidade. E as pastagens, elas podem atuar no sentido de nos ajudar a isso. Então, mesmo nos Estados Unidos, assim, os autores que hoje estão na frente do estudo da matéria orgânica, eles consideram que a utilização de pastagens perenes talvez fossem alguma das melhores soluções que a gente teria para a melhoria do solo. Então, isso reforça esse sistema, né? Então, o que é essa
integração lavoura-pecuária, né? Seria a rotação de cultivos anuais com pastagens. Elas podem ser pastagens perenes, como eu disse para vocês, que estão sendo muito valorizadas. É o caso da braquiária, que ela pode ficar aí 2, 3 anos, ou semi-perenes, né? E a rotação com pastagens anuais, que tem que ser implantadas todos os anos. Quais são, então, os obstáculos a esse sistema? Bom, nós temos uma grande proporção de agricultores que possuem as máquinas, mas que acham que eles perdem produtividade no verão pelo manejo da pastagem com animais no inverno. E nós temos muitos pecuaristas que não têm as máquinas para fazer um bom manejo da implantação, da pastagem, etc. E quando você combina as duas, você tem vantagens. No caso do pecuarista, né, a lavoura, como eu expliquei para vocês, a genética moderna ela é muito exigente em fertilidade, né? Então, você tem que elevar a fertilidade do solo para atender a demanda da cultura de grãos e, consequentemente, a pastagem se beneficia. E toda a mecanização. Hoje, uma lavoura de grãos, ela exige uma mecanização compatível, né? E aí essa mecanização acaba você utilizando, né, para a implantação da pastagem, para a fertilização, etc. Então, essa integração, ela permite a renovação ou a melhor desenvolvimento da pastagem, especialmente pastagens degradadas, né? E no caso das culturas anuais é a recuperação das características do solo. E para o produtor tem uma fonte de renda diversificada, né? E não é um sistema novo, não. A integração lavoura-pecuária sim, ela é estudada, é praticada já há muito tempo. Só que o que está acontecendo, na minha visão, é a tecnificação desse processo. À medida que vão se gerando mais informações, né, vai se tecnificando. E o produtor também cada vez vai se especializando mais nesse sistema, né? E essa questão da melhoria da fertilidade, a ciclagem de nutrientes, maior eficiência no uso de fertilizantes, eu acho que essa e a capacidade diferenciada de absorção de nutrientes. Então, o professor Ivanor Tanguimione, da URGS, tem muitos trabalhos interessantes, né, sobre isso. Vocês podem procurar na bibliografia, se for do interesse de vocês, né? Mas no caso do potássio, por exemplo, é um nutriente muito exigente pela soja, né? E a capacidade de ciclagem de um sistema com forrageiras, com fezes dos animais, é muito grande, né? Então, é uma melhoria da nutrição do potássio. O fósforo também pode ser beneficiado. Então, nós temos nitrogênio, vários nutrientes que são favorecidos a sua ciclagem pela utilização das pastagens. Bom, vou pular algumas coisas aqui, que tem muito texto, né, para passar umas imagens. Agora, tem alguns paradigmas, né? Acho que essa palavra paradigma, né, ela é forte, mas muitos produtores amigos meus, né, eles têm algumas restrições, eu diria, à entrada de animal em solos agrícolas. E o principal os principais, eu diria para vocês, seriam o medo de compactação do solo, da retirada excessiva da produção de resíduos e da compactação do solo. Então, na verdade, os agricultores, né, eles têm uma preocupação. Agora, nós vamos ver que tudo está muito associado à lotação de animais. Essas imagens aqui, que o pessoal da URGS preparou e a Francine aí organizou para nós, nós podemos ter uma lotação menor de animais, e animais bem desenvolvidos, ou uma alta lotação de animais. Isso vai afetar muito a produção
de matéria seca e quanto fica cobrindo o solo. Então, aqui nós temos uma altura de corte de 20 centímetros, de 15 centímetros, 10 centímetros e 5 centímetros. Tá? Como o produtor fala, pastagem rapada, né? Então, cada um dessas situações isso vai ter uma consequência depois, tanto para a produção animal quanto para a produção vegetal. Eu queria destacar essa parte aqui, né? Então, na verdade, se você tem uma pastagem com o pessoal chama superpastoreio, ou fora do Brasil, overgrazing, que eu disse para vocês que é uma das principais causas de degradação do solo, nós vamos ter compactação, nós vamos ter uma menor ciclagem de nutrientes e nós podemos ter comprometimento do ambiente físico-químico, do ambiente biológico também, e o rendimento da lavoura ser comprometido, porque nós podemos levar esse sistema para uma coisa muito positiva, que seria uma altura de corte como essa aqui, no qual nós vamos melhorar o ambiente biológico, nós vamos melhorar o ambiente físico-químico e a produtividade da lavoura vai ser aumentada, ou nós podemos ir para uma situação como essa, que o rendimento da lavoura pode ser penalizado em 5, 7, 10 sacos, dependendo da condição climática. Então, esse é o dilema, né? Esse é o dilema. É como pensar no sistema como um todo. Esse é o grande detalhe. Você não pode olhar só para a parte da lavoura, não pode olhar só para a parte da pecuária, você tem que olhar o sistema como um todo. Esse é o grande desafio. Eu vou pular uma série de coisas aqui para ir já para alguns exemplos que as imagens nos ajudam a entender um pouquinho. Então, esse aqui é um sistema muito tradicional aqui nas áreas da Depressão Central, Cachoeira, Pelotas, Uruguaiana, Manuel Viana, toda essa fronteira oeste aí. Nós temos o arroz, né, como uma cultura importante, a soja está tendo muita rotação com o arroz, aqui 2 anos de soja para 1 de arroz, é uma rotação que tem funcionado muito bem, né? E no inverno a utilização do azevém. Então esse é um sistema muito interessante, porque primeiro para a entrada da soja nessa área de várzea ou área de solos que tem imperfeição na drenagem, nós precisamos melhorar a drenagem da área. E aí, ao fazer essa drenagem visando a soja, o azevém também vai se desenvolver melhor. Então, você tem uma situação como essa aqui lá de Cachoeira do Sul, olha, que beleza de gado numa pastagem numa área que futuramente vai ser lavoura. Então, esse é um sistema muito tradicional. Cachoeira do Sul aumentou tremendamente a sua área de soja, né? Hoje é a 2ª maior área de soja do Rio Grande do Sul. O pessoal lá dizendo que em breve vai desbancar Tupanciretã, mas não é tão fácil assim. Mas muita integração lavoura-pecuária, com sucesso. E as grandes vantagens aí para o arroz, é o controle do arroz vermelho, a incremento da produtividade do arroz e a oportunidade de você ter, né, vacas de cria e mesmo animais de terminação aí nessa área. Outro sistema é esse aqui, praticado no Paraná. Eu falei para vocês desse grupo lá da Universidade Federal do Paraná, que é muito forte, né? Professor Aníbal, são professores que quando eu estava fazendo meu doutorado lá na URGS, eu convivi com esse pessoal aí, e aqui você tem aveia, azevém, trevo branco, trevo vermelho, tudo em sistema plantio direto. Poxa, aí é um sistema realmente bem diversificado. Você vê, tem aveia para precocidade, azevém como uma pastagem mais tardia,
E os trevos, trevo branco e trevo vermelho. Olha, aí você tem aporte de nitrogênio, você tem diversificação biológica, você favorece os animais e vai favorecer o sistema como um todo. Então, depois você tem a soja ou o milho, e eu, como eu disse para vocês, esse aqui é um projeto, né, projeto Capim, e aí sim, é um sistema bem interessante, né? E no caso da soja, que ela é mais tardia, a soja vai entrar em outubro, novembro, então ela permite que a pastagem seja utilizada de 120 a 150 dias durante o período de inverno. Já o milho, ele é semeado em setembro. É variável, né? De acordo com a região que você está, o sistema de produção. Mas aqui em Guarapuava não dá para semear muito cedo, não, porque é bastante frio lá, é uma região de altitude, eu conheço bem a região também. Então, essa pastagem vai ser utilizada por 90 dias. E aqui está um dos segredos, né, do ajuste. Você tem que ajustar a população de animais que você vai ter, a lotação de animais, em função dessa oferta de forrageiras, né? Senão, a gente complica a situação. Mas é um sistema muito interessante. Esse aqui é o experimento de longa duração da Fazenda Espinilho, que foi o objeto de tese da Francine. Na verdade, ela fez o mestrado e o doutorado dela trabalhando nesse experimento de São Miguel das Missões. Talvez muitos de vocês conheçam, se não, vale a pena vocês conhecerem mais. Tem publicações que estão disponíveis online e muitas dissertações, tese de doutorado, mestrado, muito trabalho sendo feito aí. É um marco histórico, eu diria para vocês, é um marco histórico, assim como nós temos os marcos históricos do plantio direto, aqueles experimentos que são referência, né? Eu estou pensando no da URGS, no da Fundacep CCGL, no da Embrapa, são experimentos assim que são muito importantes para o plantio direto. E no caso da integração lavoura-pecuária, esse experimento de São Miguel das Missões, ele é realmente fantástico. E tem os dias de campo. Então, aqui o professor Igan Anguignoni, né, o professor Ibanor, ele fala dessa questão da preocupação dos produtores, né, com a compactação, com a quantidade de resíduos que vai ficar sobre o solo e mesmo sobre a retirada de nutrientes pela produção animal durante o inverno, né? Mas é possível conciliar tudo isso, né, e demonstrar que o pastejo, ele, se for bem controlado, né, se for feito respeitando alguns limites, ele pode ser, inclusive, favorável à pastagem e favorável ao sistema como um todo, como eu vou procurar mostrar para vocês. Então, o pessoal coloca assim a lenda do casco. Essa imagem, ela é uma imagem clássica aí, né? Do pessoal da integração. Bom, eu diria assim, não é bem uma lenda, né, na minha visão, porque ocorre, né? A gente diria para você assim, com a visão que eu tenho do acompanhamento de lavouras, e agradeço aos produtores aí que nos recebem tão bem sempre que a gente vai nas suas propriedades, mas a gente vê que tem muito problema de compactação. Mas esse problema de compactação está muito associado ao manejo que a gente dá. Hoje nós estamos discutindo aqui, ó, Santa Maria choveu nos últimos dias 120 milímetros, talvez, né? Mais de 100 milímetros, com certeza. Não era interessante agora, por exemplo, ter uma lotação alta de animais se deslocando sobre o nosso solo. Isso vai ocasionar compactação, né? Então, são essas questões que preocupam. Agora, a altura de pastejo, ela é muito importante, né? Talvez é a maneira como a gente teria para controlar, né? Eles respeitam uma altura aqui, algumas parcelas experimentais,
com a altura da pastagem de 10 centímetros. Quer dizer que a pastagem ela é utilizada ao máximo, é uma intensidade de pastejo alta. No experimento, a lotação de animais não é regulada, a lotação de animais. O que é controlado é a altura do pastejo. Então, aqui se coloca tantos animais quanto necessário para reduzir a pastagem a 10 centímetros. Quer dizer, praticamente a pastagem fica super pastoreada. Aqui nós teríamos uma situação em que a pastagem fica com 20 centímetros de altura, é chamado a altura de pastejo moderada. Aqui a pastagem praticamente é pouco utilizada, 30 centímetros, fica uma altura muito alta. E 40 centímetros seria muito baixa. Então, esses são os 4 tratamentos principais deste experimento. E depois é implantado a soja. Eu tive a oportunidade de ir à propriedade, conversar com o produtor, inclusive ele utiliza aqui para soja um disco corrugado, né? Ele tem umas ondulações para dar uma quebrada aqui no solo, na linha e facilitar a emergência. Isso é uma preocupação. Mas aqui a produção de pasto, né? Você veja o seguinte, e olhando só para o professor Carvalho, né? Que lidera essas pesquisas da URGS, né? Já veio dar umas palestras para vocês. É um pesquisador extraordinário, pesquisador 1A do CNPq, aí, uma contribuição fantástica ao entendimento desses sistemas de produção. Se você fizer uma altura de pastejo de 10 centímetros, a produção de matéria seca é 4,7 toneladas. Se você respeitasse 2,9, 5,6. Se você for para 30 e 40 centímetros, você teria a maior produção de pastagem. Interessante que aquele agricultor que opta por não ter animais, que seria o sem pastejo, ele produz menos ou igual àquele produtor que utiliza 20 centímetros. Então, aquela primeira questão que foi colocada da integração lavoura-pecuária, se era possível ter resíduos vegetais suficientes para fazer um bom plantio direto, a resposta é sim, desde que você respeite uma altura de pastejo. E chama atenção aqui que se o pastejo for leve, né, ou muito baixo, a produção de matéria seca, inclusive, supera o sem pastejo. E são vários, isso está bem estudado, está bem determinado, as razões para isso, né? É que o pastejo, ele estimula a planta ao enraizamento. E ela enraizando melhor, ela depois vai ter mais vigor. Então, essa é a situação. Olha, nós podemos ver isso aqui, que para mim é muito ilustrativo. Esse é o sistema radicular sem pastejo. E quando você olha o sistema radicular do sistema com pastejo moderado, você vê um estímulo ao enraizamento muito grande. Como eu disse para vocês hoje, tudo que a gente entende de solos, de ciclagem de nutrientes, etc., passa pelo sistema radicular. Então, quando você tem um sistema radicular como esse que eu estou vendo nessa placa aqui, essa é uma situação ideal. Agora, o interessante, né, que um pastejo leve, ficou intermediário aqui, né, e o pastejo muito intenso, ele se aproximou mais da condição de sem pastejo. Então, na verdade, se eu controlasse esse pastejo, eu poderia ter, inclusive, né, como a gente viu, um aumento da matéria seca, uma condição de solo melhor para o plantio direto. E, claro, o que a gente busca, né, o desempenho animal, né, aqui novilhos de 14 a 15 meses, mercado de animais jovens, né, uma carne de excelente qualidade, né, olha que maravilha aí. E agora o interessante é o seguinte, né, a carga animal, então, ela tem que ser controlada. Para nós termos aquela altura de pastejo de 20, nós vamos trabalhar com uma carga animal menor.
Nem sempre o produtor pode fazer isso ou ele quer fazer isso, o pecuarista, né? E quando a gente vai para o ganho animal, né, ou ganho por área, aqui vamos analisar o ganho por área, nós vemos que se tu analisar só pela questão da pecuária, o maior ganho foi aquela lotação alta. E a pastejo com 20 centímetros, se diminuiu um pouco o ganho da pecuária por área. E aí que é o conflito, né? Porque muitas vezes o pecuarista é o dono da terra, e ele quer tirar o máximo de renda para ele no inverno, e ele sacrifica a pastagem com uma alta lotação de animais e acaba sacrificando o sistema produtivo como um todo. Então, esse é o conflito, né? E a produção de soja, né? Então, como que a soja se comporta? E nós temos que ver aqui invasoras, inchos. Quanto maior a frequência, quanto maior a intensidade de pastejo, menor a cobertura do solo e maior a incidência de invasoras. Quanto menor a intensidade de pastejo, há uma redução das invasoras, e aí sim, o plantio direto sem animais, ele apresentou uma vantagem grande, que foi uma grande redução das invasoras. Agora, eu diria para vocês que é possível também ter um bom controle de invasoras com essas alturas de pastejo, né? E nos atributos físicos, que a preocupação era a compactação, né? A macroporosidade é essa porosidade do solo e a densidade. São dois indicativos, mas a macroporosidade é um indicativo muito interessante. São os grandes poros que são responsáveis pela infiltração de água no solo. Então, você vê o seguinte, que o superpastoreio, 10 centímetros de altura, ele teve a menor macroporosidade na camada de 5, que foi a mais sensível, 0,5 é onde que o casco realmente atua, né? E já quando você diminuiu a intensidade de pastejo, foi para 20 centímetros, já melhorou a macroporosidade, 12% a gente considera uma macroporosidade ótima, muito boa, mas você vê que o sem pastejo, ele chegou a 14, né? E de 5 a 10 não houve diferença. E a densidade acompanhou o inverso da macroporosidade. Deixa eu explicar para vocês. Quanto mais adensado tiver o solo, maior a densidade, adensamento, e menor a macroporosidade. E um outro indicador que a gente trabalha muito é a resistência à penetração. Então, neste solo aqui em vermelho, que é o de superpastoreio, nós tivemos uma diminuição da macroporosidade, um aumento da densidade, e aí os outros indicadores eu vou dizer de cabeça para vocês. Um aumento da resistência à penetração, um aumento do escoamento superficial, um aumento do risco de erosão e uma diminuição da infiltração de água no solo. E à medida que eu fui controlando a intensidade de pastejo, a densidade do solo foi diminuindo e a menor densidade foi no plantio direto. Bom, aqui é apenas mais um detalhamento. Esse é o equipamento aqui de uma empresa de amigos nossos, a Falker, uma empresa de Porto Alegre, né? E ela trabalha muito com instrumentação, o pessoal lá de Porto Alegre, medindo a resistência à penetração. Esse aqui é um penetrômetro, né? E a gente pode fazer, então, aqui amostragens para ver qual é a resistência à penetração. Aqui também se pode coletar amostra de solo e levar essas amostras de solo aqui. A gente utiliza muito isso na agricultura de precisão. Então, aqui, de novo, aquela situação que eu estava dizendo para vocês, né? A maior resistência à penetração foi no pastejo mais intenso, que é o efeito do casco do animal, e o menor foi quando se controlou a altura de pastejo até o plantio direto sem pastejo. Visualizando isso aqui, a grande vantagem da agricultura de precisão, né?
é que a gente espacializa tudo isso, né? Então, aqui você tem o seguinte, ó, em verde seria uma resistência e penetração muito baixa, sabe? E em vermelho a resistência e penetração já começa a ficar complicada. Então, você vê que o piquete que tinha 10 centímetros de altura, o super pastoreio, você teve um aumento da densidade bastante expressivo. Quando foi para 20, isso já ficou mais controlado, 30 então foi menor, e 40 centímetros totalmente. Agora, a compactação no sistema integração lavoura-pecuária é uma compactação superficial, você vê que ela ocorre nessa camada aqui dos primeiros 5 centímetros, 7 centímetros. E isso abre muitas possibilidades, né? Porque essa compactação eu posso trabalhar com um facão, uma haste sulcadora, ou posso trabalhar com um disco conrugado, né? Então, são alternativas para melhorar depois o desempenho da soja. Então, embora exista esse aumento da densidade, a gente pode reverter ele, né? E, bom, aí foi medido várias coisas que eu não vou detalhar para vocês aqui. Mas aqui eu queria falar um pouquinho sobre o fósforo, falar um pouquinho sobre os nutrientes, né? Então, você vê o seguinte, sob pastejo intenso, o fósforo, estoque de fósforo foi o menor, sob pastejo moderado ele aumentou e sem pastejo ainda continua aumentando um pouquinho mais. Então, na verdade, a ciclagem de nutrientes ela também é muito influenciada pelo manejo da pastagem, né? Considerações finais, a integração lavoura-pecuária pode, para alguns, ser uma armadilha, né? A gente tem que cuidar isso para não ocasionar algum problema. Bom, deixa eu pular alguns slides aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu... Não. Nessa apresentação era isso. Agora, para concluir, eu queria mostrar para vocês esse trabalho aqui feito por uma doutoranda, né, de ciência do solo da URGS, que ela estudou um trabalho junto com o professor Ibanor, professor Carvalho, a questão da descida do calcário, sabe? Então, quando a gente faz o preparo convencional, nós incorporamos o calcário e o calcário ele reage mais porque ele fica em contato, né, com o solo, nessa camada que nós preparamos. Então, esse contato maior acelera o processo de liberação do cálcio, de carbonato e da neutralização da acidez. Então, a reação do calcário ela é mais rápida quando a gente incorpora esse calcário. Quando a gente coloca esse calcário na superfície, o contato com o solo ele é muito menor. E aí que eu digo para vocês assim, né? Se o solo tiver compactado, o movimento vertical desse calcário no perfil ele é muito limitado. Então, nós ainda estamos estudando todos esses processos, mas, de fato, em solo compactado, com baixa atividade microbiana, com poucos bioporos, com baixa infiltração de água, com pouco espaço para aeração, esse movimento do calcário, do vertical no perfil, ele é muito limitado. Esse é um dos problemas que nós temos. E aqui é interessante o seguinte, foi aplicado a mesma quantidade de calcário e você tem situações com pastejo e sem pastejo. E aí, esses experimentos de longa duração são bonitos por isso, né? Porque permitem você interpretar várias coisas. Deixa eu aumentar o tamanho aqui para chamar bem a atenção de vocês. Opa, sem eu me atrapalhar aqui. Isso, aqui, desse lado direito. Então, o que aconteceu? Eles começaram a notar assim, que a saturação por alumínio, ela cada vez começou a ficar mais baixa na situação com pastejo. E a saturação de bases, que é uma coisa positiva, começou a descer no perfil em relação ao sem pastejo. E mesmo a melhoria do pH. Então, esses são indicadores da acidez, né? E
quando havia pastejo, esses indicadores da acidez foram melhorados em relação ao sem pastejo. E aí eles foram estudar em detalhe isso, né? Começaram aí 9 anos depois a estudar um pouco melhor e aí notaram assim, se o pastejo era muito intensivo, ainda assim houve uma grande redução da saturação de alumínio, que é ótima, a formação de perfil, houve uma melhoria da saturação de bases, houve uma melhoria do pH em relação ao sem pastejo, mas se você fizesse o pastejo moderado, você criaria esse perfil, como a gente busca, aí, um perfil de 40, 60 centímetros, com maior saturação de bases e menor saturação por alumínio. Então, isso provocou uma discussão muito grande, né? De quais eram os mecanismos que estavam ocorrendo, porque essa distinção aqui ficou muito clara. Ó. O sem pastejo ele se comportou daquela maneira com que a gente tem classicamente visto, que a descida do calcário ela é muito lenta e às vezes improvável. E, por outro lado, você tem situações em que é corrigido o perfil, né? Que é o que nós buscamos. Então, eles atribuíram uma parte disso, né? É que o sistema radicular da pastagem cria o que nós chamamos bioporos. E esses bioporos, quando essa raiz ela se decompõe, ela facilita a descida de partículas finas de calcário que foram aplicadas na superfície. Para isso é muito importante a infiltração de água. Infiltração de água. Pois não. Professor, a gente não está vendo o gráfico, está parado num slide escrito desafio só para nós. Ai, meu Deus, eu continuei a aula aqui, desculpe, então vamos Capaz. começar, me perdoem, vamos de novo, que essa parte é super legal. Vamos de novo, eu peço desculpas, então vamos começar tudo de novo aqui dessa parte. Muito obrigado. Bom, então vamos começar de novo. Esse trabalho, então, foi feito pela Amanda, e você sabe que uma das dificuldades que a gente tem é entender como fazer a melhoria do perfil no sistema plantio direto. Porque no preparo convencional, o próprio arado, o disco, certo? Ele incorpora, ele distribui verticalmente esse calcário, aumenta o contato do calcário com o solo e a reação do calcário, esse é o termo que a gente usa, a reação do calcário ela é estimulada, ela é intensificada. Quando nós aplicamos esse calcário na superfície, o contato solo calcário ele é menor, é restrito a uma camada superficial, e essa descida, essa correção que ocorre sob preparo convencional, ela depende de outros processos, que não o mecânico. E aí eles acharam uma coisa muito interessante nesse experimento, né? Começou que eles notaram, né, que aonde tinha pastejo, né, os indicadores de acidez estavam melhorando em profundidade. Quais são os indicadores? O aumento do pH, que começou a ir até 18 centímetros, a saturação de bases, que chegou aos 15 centímetros, e a diminuição da saturação de alumínio, que já chegou aos 25 centímetros em relação aos tratamentos sem pastejo, que ficaram um pouco mais superficiais. E essa tendência, quando eles foram analisar 9 anos depois, esse gráfico aqui, aí ela ficou assim muito saliente, muito clara. Ou seja, no sistema que não teve pastejo, o efeito do calcário ele ficou dentro daquilo que a gente tem visto na maior parte das lavouras. Uma correção bastante superficial do pH, um aumento do pH aí restrito aos primeiros 10 centímetros, a melhoria da saturação de bases também restrita a essa camada, e a diminuição da saturação de alumínio aqui até 15 centímetros. Ou seja, as condições químicas
em profundidade não são alteradas ou são muito pouco alteradas. Mas quando teve pastejo, tanto o intensivo, mas especialmente o moderado, houve uma modificação. O pH, então, ele melhorou em profundidade, alcançando aí até 15 a 20 centímetros de profundidade. A saturação de bases foi até 30 centímetros e a saturação de alumínio foi reduzida a 40 centímetros. E no caso do pastejo moderado, a saturação de bases já chegou lá aos 40 centímetros. Por que isso é importante? Isso aqui vai afetar muito a soja, especialmente em condições de déficit hídrico. Porque aqui nós vamos ter, a planta vai sentir muito a falta de água, porque a água vai estar em camadas mais profundas e ela vai ter um ambiente químico desfavorável ao enraizamento. Já que o ambiente químico está excelente. Então, a soja pode aprofundar o sistema radicular. Agora, eles avançaram para tentar entender, e era isso que eu estava mostrando, né, como que deu essa descida de calcário num sistema que não tem arado. E, para mim, esse é um assunto assim, que me agrada muito. Eu gosto de estudar isso, né, e acho que é desafiador esse tema, né? E são várias as soluções, né? Você pode trabalhar com insumos, né? Gesso, carbonatos de cálcio de alta reatividade, com partículas de calcário mais fina, com produtos que são específicos para essa descida, óxidos de cálcio, hidróxidos, calcite. Nós temos uma série de produtos aí que podem ser utilizados, cada um com as suas características. Mas o calcário aqui foi o seguinte: as raízes criam bioporos, as raízes das pastagens. E essas raízes, quando elas apodrecem, né, quando elas se decompõem, elas deixam esses bioporos e as partículas finas de calcário, elas vão descer. Outra possibilidade é a macrofauna. Então, os corós, né, as próprias minhocas, elas vão criar esses bioporos, nos quais as partículas de solo, as partículas de calcário vão descer, as mais finas. Agora, para isso, o que você precisa ter? Infiltração de água, cobertura do solo para retardar o fluxo, o escoamento, e o calcário sendo aplicado em superfície para poder descer. Esse é um processo. Mas eles chegaram à conclusão muito interessante que aonde você tem as fezes sólidas dos animais, você tem o carbono orgânico dissolvido, que a gente chama o COD, né? Carbono orgânico. Esse carbono ele tem carga negativa. E ele, ao descer, ele leva o cálcio. Então, essa é uma possibilidade, né? A urina do animal, ela tem nitrato. O nitrato é carga negativa e ele vai ajudar a estimular o cálcio. E eu me arriscaria a dizer aqui que no COD também nós temos nitrato e tem sulfato também, que vão atuar na descida do cálcio, muito semelhante ao que ocorre com o gesso. Então, você vai ter uma melhoria do cálcio associado a essa situação. Já num sistema que você não tenha o pastejo, então você não tem essas fezes para estimular. O próprio pastejo estimulou a formação de raízes, é uma ação de reação da planta ao pastejo. Aqui a planta não foi, assim, desafiada a explorar uma camada de solo, porque a sua parte aérea não foi removida, e, consequentemente, não houve essa melhoria da descida de nitrato, sulfato ou carbono orgânico dissolvido para levar o cálcio em profundidade.
Então, esse é um trabalho bem interessante da URGS, né? E esse trabalho, ele mostra que é possível e inclusive é provável que você tenha um plantio direto de melhor qualidade se você conseguir conciliar as duas atividades. O problema é se você utiliza a pastagem com uma altura de corte muito baixa, e aí você perde esses benefícios inclusive, pode ter problemas de inçamento da lavoura, de compactação, que a gente estava comentando anteriormente. Então, não sei se vocês querem comentar, o assunto ele é realmente apaixonante, né? E o potencial disso é muito grande, né? É o que ocorre com o sistema Santa Fé. E nós temos aqui no Sul, né, que achar as espécies corretas e o manejo dos animais para poder conciliar as duas atividades. E, de fato, assim, nós temos uma área no Rio Grande do Sul que ela chega a 5,7, 5,8 milhões de hectares de soja, e essa área aí, toda ela poderia ser com pastagens no inverno. E essas pastagens, então, 5 milhões de hectares de pastagem poderiam alimentar muitos animais. Mas o problema é você ajustar a altura de corte, de tempo de diferimento e lotação de animais. E isso exige uma certa complexidade do sistema. E não é tão fácil. A gente, às vezes, na academia, a gente acha que é fácil, mas quando você vai para o produtor, a gente percebe que os desafios são grandes. Por isso que muitos optam pela simplificação do sistema e simplesmente dizem assim, não vou utilizar a minha pastagem com animais, porque não vou correr risco de compactação, de perder produtividade da soja. Ao fazer isso, diminui a sua renda e deixa de explorar esses sinergismos que foram apresentados para vocês. Isso está sendo muito estudado, então, em várias partes do Brasil e fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos também está bastante avançada a pesquisa comprovando esses benefícios. E eu estou pensando no professor Alan Franzluber, que ele, há muito tempo, né, ele trabalha com esses sistemas nos Estados Unidos de integração pastagem, plantio direto, e os resultados que ele tem obtido, em colaboração, inclusive, com as equipes brasileiras, aqui é muito positivo. Eu tive a oportunidade de conhecer ele quando ele trabalhava ainda num estado vizinho, lá no Texas, numa estação experimental da USDA, e já tinha trabalhos assim excepcionais. Bom, pessoal, comentários? Professor, Pois não, Maria Eduarda? o senhor pode nos disponibilizar esse trabalho da Amanda? Eu achei muito interessante. Sim, ele é, Maria Eduarda. Realmente ele é desafiador, sabe? E eu te digo assim, eu visitando outros produtores, eu trabalho com esse tema, sabe, de formação de perfil, é um tema que me interessa, sabe? E eu trabalhei bastante com esse insumo, o gesso, né? Que ele é um insumo que acelera a descida, a correção vertical. Aliás, um insumo que eu acho que teria um potencial muito grande de melhorar o nosso plantio direto, né? E eu fui numa propriedade e o produtor me mostrou a análise do solo, do perfil, e estava corrigido, sabe? Alumínio praticamente zero, saturação de bases boa, em profundidade. Então eu cheguei para ele e disse assim: eu já sei, o senhor aqui trabalha muito bem com calcário e gesso.
Aí o produtor disse assim, nunca usei gesso aqui, professor. E aquilo foi a primeira, isso foi aí uns 8 anos atrás, né? E isso me deixou assim, opa, mas como é que pode ter corrigido o perfil sem ter utilizado gesso, né? Só com calcário em superfície? Fiquei bem intrigado. Aí começamos a conversar com o produtor, ele disse, não, aqui eu uso muito azevém, eu manejo bem esse azevém, meu pai já fazia essa integração lavoura-pecuária com a base de azevém, então eu adubo o azevém, eu utilizo nitrogênio, respeito a altura de corte, e aí nós estávamos, né, no período que o azevém estava a campo. E aí eu fui com ele na pastagem, na fase de pastagem, e as raízes de azevém eram um espetáculo, né? Então, esse processo que a Amanda descreve, eu tive a oportunidade de constatar em outros produtores, e depois, quando eu vi o trabalho da Amanda, eu entendi perfeitamente bem o que aquele agricultor estava me mostrando. Ele construiu o perfil dele com aplicações frequentes de calcário e um manejo de pastagem muito interessante. E hoje, assim, na minha visão de formação de perfil, eu entendo que essa parte física do solo ela é muito importante, né? Os bioporos, a agregação do solo, a infiltração de água, o espaço poroso e as raízes, elas são fundamentais. E muitas vezes o agricultor ele pensa que é só um produto químico que vai formar o perfil dele. E, na verdade, a formação do perfil é um processo químico, físico e biológico. Eu estou convencido disso. E a pastagem, ela pode auxiliar muito, e eu agradeço aí e fico feliz, Maria Eduarda, que você gostou do trabalho, porque são trabalhos, assim, desafiadores, inovadores, são detalhes, assim, tecnológicos que os experimentos de longa duração nos revelam, e que se você fizer um experimento de 3, 4 anos, você não consegue enxergar. Você viu que as diferenças apareceram depois de 9 anos. E aí sim foi constatado que onde tinha pastejo e o manejo da pastagem, né, foi muito mais eficiente. Agora, o quanto disso está associado às fezes dos animais, o quanto está associado à pastagem, aí abre muitas possibilidades, porque nós temos produtores que, como eu disse para vocês, eu já visitei alguns, de semi-confinamento ou de confinamento total, que eles tratam as fezes dos animais e depois eles reaplicam na lavoura, né? Reaplicam com a finalidade de repor os nutrientes, né? E economizar a adubação mineral. E a gente nota assim, que realmente há uma melhoria do perfil. Então, são vários processos que estão ocorrendo ali. Ela reforçou essa questão das fezes dos animais através do carbono orgânico dissolvido, o COD. Tem que lembrar que a nossa precipitação aqui é muito alta, né? Nós temos um volume de precipitação extraordinário, muito alto, e que ajuda, né, bastante água descendo no perfil para levar esses cátions aí que nós queremos, especialmente o cálcio, né? O cálcio era muito importante que ele descesse no perfil. Gente, eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu espero que, assim, dentro dessa pandemia, vocês tenham tido um conteúdo razoável, pelo menos. E quando voltar, eu espero ter a oportunidade de estar em contato direto com vocês. E, não sendo possível isso, né? Eu espero que vocês estudem lá os vídeos e o material que eu vou compartilhar no Moodle para vocês. Muito obrigado e uma ótima terça-feira para todos. Obrigado, professor. Boa semana. Obrigado. Tchau. Obrigada, professor. Avisa a turma que semana que vem temos prova, né? Tá bem. Obrigada.